Seja bem-vindo à nossa lição bíblica da Escola Dominical. A nossa aula de hoje é a lição 10. Tema: o avivamento na vida pessoal. Texto áureo. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, versículos 3 e 4. Leitura bíblica em classe. Salmos 63, do versículo 1 até o versículo 8. Eu passo a ler. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti, nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Introdução. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada, sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade, e principalmente, na proclamação do Evangelho. Assim, estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Ponto 1. O avivamento na vida do salmista. Subponto 1. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava, com entusiasmo, a presença de Deus. Está escrito nos Salmos 63, versículo 1, o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus, e por isso, promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção. Tu és o meu Deus. Subponto 2. Contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha o anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera, na alma do ser humano, o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor, e ele o bendirá enquanto viver, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Aqui, podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual, na vida do crente, é capaz de fazer isso. Subponto 3. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus, e sua boca louvará ao Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador, para uma vida avivada, do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Ponto 2. O avivamento espiritual do crente. Subponto 1. Reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da Igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente.
a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia, para desfrutar de períodos especiais, em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Sub-ponto 2. A prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. O salmista disse o seguinte nos Salmos 55, versículo 17. À tarde, pela manhã, e ao meio-dia, farei as minhas queixas, e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Daniel orava 3 vezes ao dia. No livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10, está registrado o seguinte. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam, para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia, de acordo com o Evangelho de Mateus 26, do versículo 36 ao 44. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração. Sub-ponto 3. A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus, e por isso, devemos portar a espada do Espírito. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Ela previne o nosso coração de pecar. Ela nos consola. Ela dirige a vida. E ordena a vida pessoal. Ponto 3. A vida pessoal e familiar do crente avivado. Sub-ponto 1. A vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança, a respeito do que se tem aprendido, conforme 1 Timóteo 4, versículo 16. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus, para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. São eles: integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Sub-ponto 2. A vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Sub-ponto 3. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui, há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. O afeto. Os cuidados espirituais. O hábito do culto doméstico. O relacionamento cristão com os filhos. A disciplina dos filhos. Sub-ponto 4. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida, e por isso, ele é forte. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abed-nego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. E finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois sem santificação, ninguém verá o Senhor. Conclusão. Nos Salmos, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor.